Fala galera, para quem não me conhece, eu sou Túlio Schomer e para quem conhece também, então não faz muita diferença conhecer ou não conhecer. O que faz diferença, o que importa é o que eu vou falar aqui hoje. Basicamente eu vou te dar algumas dicas para quem está vivendo, assim como eu, esse momento de transição aí para a vida adulta, no que diz respeito à vida financeira, tá? Não vou ter os melhores conselhos de conduta, não sou a melhor pessoa para isso, mas posso sim te ajudar em relação à vida financeira. Hoje eu estou num estágio da minha vida em que eu já consigo sustentar a minha casa, sou casado, então sustento a minha família, por assim dizer. E esse é um processo que não foi rápido, não foi de uma hora para outra. Saí da casa dos meus pais aos 17 anos, hoje estou com 23, vou fazer 24. 24 só se faz uma vez, então é um momento bem importante da minha vida. E teve um processo longo, né, nessa caminhada aí. A primeira coisa que eu preciso dizer, que precisa ficar bem clara, é que não existe uma regra que se aplique a todo mundo, uma regra que você simplesmente passe a aplicar e vai obter os mesmos resultados. Não é assim, tá? Por que não é assim? Porque cada pessoa vive um contexto e um cenário diferente. Então eu posso estar falando agora com uma pessoa que precisa trabalhar desde a infância para ajudar os pais, e isso acontece muito, e posso estar falando com outra pessoa que tem uma estabilidade muito grande, que os pais garantem aí que vão manter e sustentar essa pessoa até ela concluir a faculdade. Então assim, não dá para eu dizer que se esses dois tiverem o mesmo comportamento, eles vão chegar aos mesmos resultados. Sempre vai depender de onde você está saindo e onde você quer chegar. Mas assim, os preceitos gerais que eu vou passar aqui, eles servem para todo mundo. Eles vão te ajudar a chegar a um lugar melhor do que você está hoje. E a segunda coisa que eu preciso dizer é que eu não sou um guru. Como eu falei, eu não sou um exemplo de sucesso, né? Eu sou um exemplo de uma pessoa que está batalhando e que tenho conquistado as coisas com muita luta, né? Também sou um exemplo de fracasso. E um exemplo de fracasso, às vezes, é tão importante quanto um exemplo de sucesso. Por quê? Porque você vai aprender comigo aqui hoje o que fazer e o que não fazer com ainda mais propriedade. Então vamos para o primeiro conselho. Eu vou chamar de conselho porque regra parece uma coisa chata. O primeiro conselho é o que a gente chama de regra de ouro da gestão. O que é a regra de ouro da gestão? Regra de ouro da gestão serve tanto para você cuidar da sua vida financeira agora. Você saiu de casa, passou a ter uma vida financeira independente, uma vida financeira adulta. Serve tanto para você quanto se você quiser ali na frente abrir uma empresa, você vai administrar a sua empresa também com a regra de ouro da gestão. E se você quiser ser presidente do Brasil, você vai usar a mesma regra de ouro da gestão para fazer um bom mandato. O que é a regra de ouro da gestão? Nunca gaste mais do que você ganha, ou nunca gaste mais do que você arrecada, tá? Isso pode parecer uma coisa bem óbvia. Pô, o Túlio está falando uma coisa absolutamente óbvia. Não é tão óbvia assim. E a prova disso é que dados de janeiro de 2020 diziam que 60 milhões de brasileiros estavam negativados, ou seja, é quase realmente metade da população ativa. Então assim, deveria ser óbvio, mas metade da população está errando nisso, gastando mais do que ganha. Tá? Vamos para um exemplo na prática, para você entender como que isso vai se aplicar na sua vida, para você que está começando a sua vida financeira. Vamos dizer que você saiu da casa dos seus pais e você arrumou um emprego de meio turno, tá? Você está administrando, está estudando, então você quer conciliar as duas coisas. Esse emprego de meio turno te paga R$600 por mês. Além disso, os seus pais, nesse caso, te dão R$400 por mês para te ajudar. É uma coisa bem normal. Algumas pessoas têm esse privilégio, outras pessoas não têm. Outras pessoas têm em muito maior medida. Mas enfim, você ganha R$600 do seu emprego e recebe R$400 de ajuda dos seus pais. Quanto é que você tem, Renan, de orçamento aí? R$1.000 por mês, tá bom de matemática, viu? R$1.000. Se você ganha R$1.000 por mês, as suas receitas totais são de R$1.000 por mês, quanto é que você pode pagar de aluguel numa kitnet? Menos da metade disso. Por quê? Porque você vai ter outras despesas, você vai ter alimentação, você vai ter os custos fixos das contas de água, luz, telefone, tudo isso é custo. E você precisa começar a arcar com esses custos, inclusive a sua internet, né? A internet do seu celular, se você quiser, quando você sair para a rua, você tem internet no celular, você vai ter que pagar também ou o prezão, ou você vai fazer o seu plano controle, ou seja lá qual é o plano que você vai fazer. Então, enfim, a arte de administrar gastos é você calcular tudo realmente e entender que o objetivo é nunca gastar mais do que eu ganho. O ideal é que você consiga guardar dinheiro todo mês, mas eu entendo que com R$1.000 por mês
é uma tarefa aí para o Tom Cruise guardar dinheiro, que é missão impossível, né? Gostou da piada? Dá um like. O segundo conselho é o seguinte: estude. Não necessariamente você vai se encontrar dentro de uma faculdade. Não necessariamente você vai ter o empenho e a vontade necessária para conseguir um diploma. Talvez você até vá conseguir, mas lá na frente. Talvez a expectativa, sua expectativa e a expectativa dos seus pais é que você saia do ensino médio com 17 anos, já entre numa boa faculdade, um bom curso, uma boa faculdade e você consiga com louvor ter notas maravilhosas e chegar ao seu diploma, mas talvez isso não aconteça e não é sua obrigação que isso aconteça. A sua obrigação é entender que a partir de agora você tem uma vida e que você tem responsabilidades, né? Não é mais aquela coisa de levar o cartaz no dia da apresentação da escola. As suas responsabilidades agora dizem se você vai comer amanhã, se você vai ter luz em casa amanhã, se você vai ter água em casa amanhã. Então as responsabilidades cresceram. Como diria o tio do Peter Parker, com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. Mas estude. Por que estude? Porque conhecimento é poder. E poder é uma moeda que a gente consegue converter em dinheiro, tá? É o seu conhecimento que vai te diferenciar de outras pessoas. Porque o trabalho, eu vou explicar isso de maneira bem simples para não ficar muito longo isso aqui. Não é a quantidade de trabalho nem a força que você tem que vão fazer você ganhar mais. O que vai fazer você ganhar mais é você fazer um trabalho que outras pessoas não conseguem fazer. E o que vai te permitir fazer o que outras pessoas não conseguem fazer? Você chuta alguma coisa, Renan? Você tá perdido aí, né, viado? Não, meu diretor tá perdido. Vou fazer a pergunta de novo. O que vai fazer você conseguir fazer um trabalho que outras pessoas não conseguem fazer? Conhecimento. O conhecimento é o que vai te diferenciar de qualquer outra pessoa, porque o conhecimento, enfim, não tem um limite, você pode ter quanto conhecimento você buscar e é basicamente isso que vai te preparar para fazer tarefas que nem todo mundo faz. Então, o primeiro conselho é regra de ouro da gestão, nunca gaste mais do que você ganha. E o segundo conselho é estude, independente de ser o modelo formal de educação, de você entrar numa sala de faculdade e aprender dia após dia, ou de você simplesmente tomar vergonha na cara e começar a pesquisar no Google as coisas que você quer aprender, começar a pesquisar no YouTube as coisas que você precisa aprender, as coisas que você se interessa. Estude sempre. O terceiro conselho é um dos mais importantes, faça network. Você sabe o que é network, Renan? Rede de contatos. Network é rede de contatos, ele leu o roteiro, por isso que ele sabe. Traduzindo para o bom português é exatamente isso, é manter bons relacionamentos, tá? Não importa se você é empacotador de supermercado ou se você é o dono ou o gestor de uma multinacional. O network é basicamente o que vai garantir que você vai encontrar portas abertas, tá? Significa que se você tem um trabalho hoje, independente de qual função que você faça, para que você foi contratado, você precisa se relacionar bem com as pessoas do seu trabalho. Mais do que isso, você também faz network em mesa de bar, né? Você também faz network quando você conhece pessoas novas, quando você se relaciona com as pessoas, manter bons relacionamentos. O terceiro conselho é basicamente isso, mantenha bons relacionamentos. Isso na minha vida é tão forte, que eu devo praticamente tudo que eu já conquistei ao network que eu construí. Ou seja, às amizades que eu fiz, às pessoas que já trabalharam comigo, que me viram trabalhando e que se relacionaram comigo no trabalho e fora dele. Você pode fazer network na mesa de bar, aí eu preciso fazer uma ressalva. Com certeza, eu já fiz muito network em mesa de bar. Mas não adianta você ser muito bom de comer água, que nem eu, e não ser visto trabalhando. Então fale do seu trabalho, mostre o seu trabalho, tenha orgulho do seu trabalho, porque é ele que faz você se alimentar, é ele que faz você ter a possibilidade de continuar sonhando, né? Com fome, você morre e não consegue nem mais sonhar. Então o seu trabalho, seja grato ao seu trabalho, fale do seu trabalho, divulgue o seu trabalho. E aí, meu amigo, falando de trabalho, o quarto conselho é o seguinte: trabalho nem sempre é emprego. Vou contar uma história aqui, já que eu estou falando um pouquinho da minha vida também. Há algum tempo atrás eu estava assim num momento da minha vida bem delicado, que eu precisava realmente arranjar um trabalho. A minha esposa estava esperando um filho naquela época e, enfim, foi um momento que eu fiquei assim desesperado, né? Eu precisava arrumar um trabalho, eu tinha
perdido o trabalho anterior, tinha acabou que não foi para frente, e naquele momento eu precisava encontrar um trabalho. Eu não fui buscar um trabalho, eu fui buscar um emprego, né? Então eu redigi o meu currículo com todo cuidado, olhei, pesquisei um tempão como é que montava o melhor currículo, como é que fazia para achar emprego, li uns 10 sites diferentes, como é que você entrega emprego numa loja, como é que você entrega emprego no shopping, eu li tudo isso. Fiz um currículo massa, e aí fui para o shopping no dia seguinte, andei, não era época de contratação, percebi um monte de não, no outro dia a mesma coisa, não arrumei um emprego. Minha vida acabou por causa disso? Definitivamente não. Talvez tenha sido até melhor eu não ter encontrado um emprego naquele momento. Alguns dias depois eu liguei para um amigo com quem eu já tinha trabalhado e esse amigo me indicou para um processo seletivo em outro lugar e graças a Deus eu acabei não passando nesse processo, mas a mesma empresa me chamou para um outro processo, enfim, acabei sendo contratado para um emprego melhor do que o que eu esperava e aprendi muita coisa nesse trabalho. Então assim, o conselho não é nem esse, isso aí é importante que eu estou falando, mas o conselho é, trabalho nem sempre é emprego. Hoje eu não tenho emprego, mas eu tenho vários trabalhos, né? Eu tenho uma pequena agência de marketing, eu também presto serviço para algumas outras empresas, então hoje você consegue fazer uma série de coisas na internet, você não precisa mais ir em um lugar, comprar alguma coisa para ir revender de porta em porta. Você pode revender produto do seu Instagram, sem você sair de casa. Você pode virar afiliado e vender curso dos outros. Você pode produzir o seu próprio curso para vender para os outros. Então, cara, vai ter muito trabalho daqui para frente e emprego vai ter cada vez menos. Emprego é bom, é legal. Estabilidade é bom, é legal, mas às vezes pode ser uma ilusão. Às vezes você pode estar achando que está num excelente emprego, ganhando R$ 1.200 por mês, tendo ali FGTS, seguro-desemprego, enfim, todas essas coisas que você acha que são direitos, que você acha que você está se dando bem, e aí quando você coloca na ponta do lápis, se você estivesse fazendo um outro trabalho, tá? Que você tivesse mais liberdade e corresse mais risco, você poderia estar ganhando muito mais. Eu não troco hoje os trabalhos que eu tenho por emprego nenhum, quer dizer, emprego nenhum não. Se você quiser me contratar para ganhar 10 mil e trabalhar pouco, por favor, manda aí um direct para mim que eu mando meu currículo agora. O quinto conselho foi uma das coisas mais complicadas para aprender para mim. Eu sempre fui um cara muito desorganizado, mas o quinto conselho é o seguinte, tenha o mínimo de organização. Não estou dizendo aqui para você se tornar uma pessoa extremamente metódica, porque eu sei que se você não é uma pessoa assim, para se tornar é bem difícil. E para mim foi bem difícil aprender a ter o mínimo de organização. Mas eu já fiz muita cagada por não ter organização. E basicamente, uma coisa que eu tenho pensado bastante ultimamente é o seguinte, para você deixar de ser ruim, primeiro você tem que reconhecer que é ruim. E se você não sabe que é ruim, não tem como você deixar de ser ruim. Você vai ficar achando que é bom sempre e, enfim, você vai continuar agindo exatamente da maneira como você está agindo. Como é que você sabe que é ruim como é que você sabe que é ruim em administrar suas finanças? Você tem algum palpite, Renan? Quando não está sobrando dinheiro, por exemplo. Perfeito, quando não está sobrando dinheiro. Outra maneira de você descobrir que é ruim é você ter uma planilha, você parar e fazer uma planilha. Hoje uma das coisas que mais tem me ajudado é que eu tenho finalmente uma planilha de finanças que eu atualizo basicamente com todas as entradas, com tudo que eu recebo. Como eu recebo dinheiro de mais de um lugar, eu recebo dinheiro de mais de uma empresa, eu tenho várias entradas. Se você tiver um emprego formal, isso vai ser muito mais tranquilo, porque você vai ter uma entrada só. Então fica mais fácil de organizar a parte de entradas. Mas o principal é a parte das saídas, é você saber com o que você está gastando e no que você está gastando, tá? Quando você parte para fazer uma planilha, para ter o mínimo de organização, você começa a ter um diagnóstico da sua vida financeira. Você começa a ver, opa, meu cartão de crédito é o problema, estou gastando muito no meu cartão de crédito aqui, por isso que não está sobrando dinheiro para eu guardar como eu queria. Então, para descobrir que você é desorganizado, começa a fazer uma planilhazinha e você vai perceber que tem um monte de coisa que você gasta, que talvez você possa gastar menos. Eu não tinha colocado esse outro conselho, esse último conselho que eu vou dar aqui, no meu roteiro, mas depois pensando melhor, ele é uma das coisas mais importantes e eu espero que você consiga, pelo menos de todas essas coisas que eu falei, entender essa que é a mais importante. É a questão da preferência temporal. O que é preferência temporal? Preferência temporal é o seguinte,
Você pode ter uma preferência temporal alta e uma preferência temporal baixa. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem uma preferência temporal baixa, tá? Esse é um pensamento do jovem, muito comum. Isso aqui, principalmente você que é jovem, que nem eu, você vai sacar isso aqui rápido. Uma pessoa que tem uma preferência temporal baixa, ela pensa da seguinte maneira: ah, eu sou jovem, eu preciso curtir. Eu sou jovem, eu tenho vigor agora, eu tenho disposição agora, então eu vou comer água o máximo que der, eu vou ser inconsequente o máximo que der, eu vou para a reggae o máximo que der, eu vou chegar no dia seguinte o máximo que der. Eu não sou hipócrita, eu já fiz muito isso, já comi muita água, continuo comendo, mas hoje eu tenho prioridades na minha vida, hoje eu tenho coisas que eu sei que eu preciso fazer primeiro. E quem tem a preferência temporal baixa, acha que o melhor é viver o melhor agora. Já quem tem uma preferência temporal alta, já muda o raciocínio. É você pensar, pô, às vezes eu posso sacrificar um pouco do meu tempo agora, às vezes eu posso sacrificar um pouco da minha energia agora e me empenhar em uma coisa que não necessariamente eu acho tão legal, para ali na frente eu ter segurança para fazer livremente as coisas que eu acho legais. Quem tem preferência temporal alta, quem pensa lá na frente se dá bem. Quem pensa aqui, não vou dizer que é todo mundo, não é uma regra, para toda regra tem exceção, mas quem pensa aqui e não consegue pensar lá, dificilmente dá certo na vida. Então, preferência temporal alta, pensar lá na frente, saber que é o seguinte: você é jovem, você está novo, porra. Então, você tem força agora. Lá na frente você não vai ter mais tanta força assim. O momento de você parar e se dedicar e trabalhar mais do que você acha que tem que trabalhar e se esforçar mais do que você acha que tem que se esforçar é agora, quando você tem energia, quando você tem força para isso. E aí eu garanto para você, meu amigo, que se você chegar aos 35, 40, e é o que eu espero para a minha vida, tendo patrimônio, tendo, por exemplo, minha casa, meu carro, dinheiro no banco, dinheiro investido, melhor que dinheiro no banco, tendo isso aí aos 35, 40, eu vou ter 30, 40 anos de vida feliz e tranquila lá na frente. Não preciso ficar desesperado. Eu não preciso ficar desesperado se eu for demitido de um emprego com 10 anos e eu ainda preciso achar outro emprego para trabalhar mais 15 anos para ter direito a uma aposentadoria no INSS. Não confia nisso não, cara. Então, preferência temporal alta. Pensa lá na frente. Trabalha agora, se sacrifica agora, que lá na frente as coisas vão ser muito mais simples, muito mais fáceis. Tem várias outras dicas que vocês podem receber, inclusive dos seus pais que já passaram por esse processo. Tem muita coisa que vocês vão achar no YouTube, tem muita coisa que vocês vão achar no Google, de outras fontes, de outras pessoas que falam melhor do que eu, mas eu espero ter compartilhado com você alguns conselhos importantes, algumas coisas que você vai se lembrar nesse desafio que não é simples de iniciar uma vida adulta, de iniciar uma vida financeira independente. Se vocês quiserem conhecer mais, eu tenho um canal no YouTube, provavelmente você já esteja assistindo no próprio canal ou você está assistindo no Instagram. O link está lá na bio, eu acho que vai estar lá na bio, né? E aí você acessa, conhece tudo, me segue aí, compartilha com os amigos e tamo junto!